Oi, gente que vai nos assistir, professor Zéias, todo mundo. O tema do nosso grupo é o juiz das garantias e o modelo inquisitório, contradição ou solução. Bom, o grupo sou eu, Isadora, a Esther, o Pedro e a Ana. Bom, eu vou dar início falando sobre os sistemas processuais penais e depois os meninos vão continuar. Pode passar o slide. Ana, fazendo favor. Eu fiz uma linha do tempo aí, né, para orientar na explicação. Bom, o sistema acusatório, ele vai predominar ali até meados do século XII, onde a sua origem vai remontar ali a um direito grego, que é caracterizado principalmente pela participação do povo no julgamento, como julgador e como acusador. Isso foi se tornando insuficiente, essa participação do povo com, né, esses papéis, para o pessoal não, né, para os acusadores da época, no caso, os juízes, isso foi se tornando insuficiente para reprimir os delitos, e o juiz ele foi cada vez mais expandindo a sua atuação. Então, ele foi tomando para si essas funções também de acusador, concentrando a função. Isso foi, assim, foi desencadeando outras mudanças. O processo que tinha característica de ser oral, ele começou a ser escrito, público, começou a ter a ser realizado nas portas fechadas, e aí já foi tomando as características do modelo inquisitório. Essas mudanças elas vão ser frutos basicamente dos defeitos da inatividade das partes, porque eles meio que concluíram que esse papel de você julgar, de você reprimir um crime, um delito, ele não cabia às partes, né? Às pessoas privadas, cabia ao Estado dentro ali dos seus limites legais. E com isso o modelo inquisitório ele foi crescendo, né? E tomando abrangência em todos os âmbitos. A Igreja Católica, ela foi a primeira que adotou esse modelo nos tribunais da Inquisição, ou do Santo Ofício, ou Santo Ofício, e depois ele vai se estendendo. Então, o juiz aqui no modelo inquisitório, ele acaba atuando como parte, como julgador. E aí a gente já está falando do século XIII, né? O sistema acusatório ele vai perdurar ali do século XII até o século XIV, mais ou menos. E aí, no final do século XII, que aí vai acontecendo essa mudança. O sistema inquisitório do século XIII ao século XVIII, em alguns países até o século XIX. Bom, esse modelo, ele, como eu falei agora, ele predomina ali até o século XVIII, somente com a Revolução Francesa, que desencadeou movimentos sociais como o iluminismo, o humanismo, né, trazendo essa valorização do homem, que isso vai refletir no âmbito do processo penal. E aí vai começar a vedação às provas legais, vai começar ali os princípios do devido processo legal, do contraditório, né, da defesa, e aí vai voltando esse modelo acusatório, né, à tona para os moldes que a gente conhece atualmente. Pode passar, Ana. Aqui eu coloquei algumas características, né? O modelo inquisitório, você tem a presunção da culpabilidade, a concentração de funções na mão do juiz, sendo ali um juiz ator, né, na gestão, tendo a gestão e a iniciativa das provas. Ele é escrito, secreto, o juiz atua de ofício, como eu falei, e você tem também a inexistência do contraditório pleno. No modelo acusatório, você já tem a presunção da inocência, a separação das funções ali, né, de forma nítida, que deveria ocorrer em alguns lugares, oral, público, e o juiz ele não vai atuar de ofício também, e você tem a presença do contraditório. No nosso sistema, aí já passando para a parte do Pedro, mas só dando uma introduzida aqui. No sistema penal brasileiro, você tem ali o inquérito policial, que é uma fase pré-processual, com a característica de inquisitório, né, por causa da ausência ali do contraditório, de ter uma característica de não ser tão público, assim, enfim. E na fase processual, você vai se aproximar mais do modelo acusatório. Atualmente, assim, em 2019, com o pacote anticrime, que a gente vai ter o processo penal adotando ali de forma expressa no artigo 3A, terceiro A, né, sobre o modelo acusatório. E aí sim, ele vai se adequar e vai fazendo referência ali à ordem também constitucional, né, que fala sobre o devido processo legal, ao artigo 129, ao princípio do juiz natural,
E aí isso vai tendo, né, se aproximando mais do próprio Estado de Direito e do processo legal. Uma inovação também, uma mudança muito positiva, assim, foi o juiz, que é justamente o nosso trabalho, o juiz das garantias, que ele vai surgir ali, vai emergir para fazer esse controle da legalidade e dos direitos individuais nessa fase investigativa, que no caso é no inquérito. Sendo ali, acabando sendo um instituto-chave para separar essas funções e garantir, né, o devido processo legal e o, o devido processo legal dentro desse modelo acusatório da lei. Bom, foi isso, e agora o Pedro vai dar continuidade, falando, aprofundando mais. Boa noite a todos. Me chamo Pedro Paulo e vou dar continuação, né, no que já foi falado pela Isadora. Então, como já foi falado, o inquérito policial, né, ele tem uma natureza, a natureza jurídica dele trata de uma instrução provisória, ou seja, é preparatória e informativa no caso que você pega de alguns fatos a serem depois julgados pelo juiz a partir da aceitação pelo Ministério Público. Ou seja, ele é um sistema totalmente inquisitorial, não há contraditório e não possui nem ampla defesa. Então, a gente pode conceituar ele como um processo, um procedimento administrativo, inquisitório preparatório, consistente em um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Investigativa para apuração da infração penal e de sua autoria, presidido pela autoridade policial, a fim de fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Quem falou foi o jurista Renato Brasileiro de Lima. Pode passar, fazendo um favor. Então, a partir da lei, né, 13.964/2019, que é conhecida, né, popularmente como pacote anticrime, foi introduzida, né, o artigo 3º, que afirma, né, que, no caso, né, a lei foi introduzida a partir do Código de Processo Penal, né, que foi feito em 3 de outubro de 41, e começou a vigorar, né, esse instituto que até então no Brasil é algo novo, que é o Instituto do Juiz das Garantias. Como pode ser vista, né, no artigo 3A, afirma que o processo penal terá uma estrutura acusatória, pelo que foi falado pela Isadora, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Pode passar, por favor. Então, o artigo que fala, né, sobre o juiz de garantir todas essas competências, além de suas diligências, é o artigo 3B, do Código de Processo Penal, que fala que o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. E o artigo 3º-C fala um pouco mais dessa competência, né, dizendo que as garantias, né, ou seja, a sua função abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399, como já foi falado, quando a denúncia ou queixa pelo Ministério Público segue novamente com o juiz normal. Pode passar, fazendo um favor. Então, agora a gente vai tentar, né, conceituar um pouco esse instituto jurídico. Por ser algo novo, ainda é um pouco difícil de ter um conceito realmente válido ou algo que seja todos os doutrinadores cheguem a uma conclusão, né, que estejam de acordo. Porém, né, a melhor conclusão que a gente pode fazer é que o juiz de garantias deve atuar em momentos que há necessidade de intervenção. Ou seja, a atuação dele só vai ser utilizado quando necessariamente precisar de uma intervenção judicial na fase da investigação. Ou seja, não será em todos os processos. E no caso dele, não será nem inquisidor, nem investigador. E qual seria o objetivo principal dele? O principal objetivo é harmonizar da forma adequada o código, né, que é de 41, tem bastante tempo, quase 100 anos, com a Constituição de 88, que, no caso, o Código Penal fala que o sistema é inquisitório e a Constituição é acusatória, ou seja, seria meio que a situação de mesclar, né, principalmente, né, harmonizar os dois. E qual seria a missão dele, a principal função dele, que foi instruído? Ele é encarregado de atuar como garantidor da eficácia do sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado no processo penal. Então, pode passar, por favor. Antes de falar um pouco das consequências dessa implementação, é perceptível que passou a vigorar 2 juízes, né? O processo penal passou a ser acompanhado por 2 juízes. Então, o juiz de garantia se responsabiliza principalmente pela parte investigativa, enquanto apurações sentenças, né, sob a responsabilidade do outro magistrado. Em outras palavras, a gente pode dizer que o juiz de garantia atua nos momentos em que há necessidade de intervenção judicial, como já foi falado, e
quando há o recebimento da denúncia ou queixa, passa efetivamente a atuar o juiz do processo normalmente. Então, quais seriam essas consequências da sua implementação? Em tese, assegura o afastamento do juiz que julgará a causa penal, pois, como já foi dito, muitas das vezes o juiz, por olhar, né, participar de uma forma não ampla, mas ver o que está sendo feito no inquérito, ele muitas das vezes já chega com uma opinião própria da, na hora do processo realmente. Então, querendo ou não, ele vai julgar, tipo, ele vai afastar, né, o juiz que vai julgar a causa penal dos elementos produzidos na fase investigatória, garantindo uma maior imparcialidade. Ou seja, isso é realmente interessante, que a imparcialidade do magistrado que apreciará a pretensão punitiva. E já quais são essas competências? Como já foi falado, né, as competências do juiz está elencado no artigo 3b, mas a competência de garantia abrange todas as infrações, exceto de menor potencial, como já foi falado, e o artigo 3b fala todos os rolos de suas competências. Pode passar, fazendo favor. Então, como já foi dito, foi introduzido, né, pelo pacote anticrime e que acresceu as competências relacionadas ao juiz de garantia. Pode passar. Então, a gente vai falar agora um pouco das competências, né, ou seja, as funções que foram garantidas, né, no CPP, de um jeito mais, não necessariamente abrangente, mas de uma forma mais rápida, mas possa ser de base entendimento para todos. No caso, a gente vai falar os incisos, né? E no caso, acho que são 17 incisos, se eu não me recordo. Mas então, o inciso primeiro, o que ele diz? Principalmente ele fala, né, sobre a comunicação das prisões, ou seja, ele fala notadoramente sobre como serão realizadas. Já o inciso 2, ele aborda mais sobre a questão de receber o auto da prisão, ou seja, fala sobre o controle da legalidade, né, do juiz das garantias em relação à fase investigatória. Já o inciso 3, ele fala sobre a observância dos direitos, ou seja, que no caso a pessoa que está sendo investigada, né, pode ser conduzida ao juiz em qualquer momento da investigação, não haveria nenhum problema. Já o inciso 4 afirma que, ou seja, ele pode ser informado, né, sobre a instauração de qualquer investigação criminal, ou seja, ele deve ser informado sobre qualquer investigação, no caso. Já o inciso 5, ele fala, né, que o juiz ele vai poder decidir sobre as prisões provisórias ou as medidas cautelares, ou seja, ele vai poder tomar a decisão em relação a isso. Já o inciso 6 fala um pouco sobre prorrogar, substituir e revogar as prisões provisórias, mediante medidas cautelares, garantindo o contraditório nas prorrogações, ou seja, ele também terá, né, essa possibilidade de fazer essa questão. Já o inciso 7 fala sobre decidir sobre as provas antecipadas. Aí pode passar, por favor. Não, na verdade, volta, fazendo a favor, obrigado. Aí, então, o inciso 7 ele vai falar, né, sobre decidir sobre o requerimento da produção antecipada das provas, que vão ser consideradas urgentes ou não, e se serão provas também repetitivas, ou seja, provas que já foram utilizadas, assegurando o contraditório, né, da parte que está sendo investigada e a ampla defesa em audiência pública e oral. Além disso, o inciso 8 ele vai poder prorrogar o prazo da duração do inquérito. Como fala, o prazo de duração do inquérito tem que ser de medida razoável, mas dependendo, né, se o prazo não for algo muito concreto ou que não chegue a uma conclusão realmente decente, ele vai poder prorrogar o prazo de duração do inquérito. Estando, no caso, né, quando o investigado estiver preso, em vista das razões apresentadas no parágrafo 2º do mesmo artigo do CPP. E já o inciso 9, né, ele determina o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável, ou seja, quando não houver provas que possam ser anexadas para um processo posterior, ele simplesmente tranca o inquérito, não há mais necessidade do inquérito. Pode passar, por favor. Já o inciso 10, ele pode, né, a qualquer momento da investigação, requisitar documentos, laudos, informações do delegado da polícia sobre o andamento da investigação. Ou seja, não haveria nenhum problema. O inciso 11º, inciso 11, no caso, ele pode decidir sobre os requerimentos. Então, quais seriam esses requerimentos? São praticamente todos, né, que a lei fala, que seriam as alíneas A, B, C e D, mas não são de extrema importância para entender a questão. Já o inciso 12, ele pode julgar os habeas corpus, interpretando antes do oferecimento da denúncia, ou seja, ele pode interpretar e caso haja habeas corpus, ele pode
acabar fazendo com que a ação não seja feita de forma momentânea. Faça a ação ele meio que para a ação por um certo tempo. Já o inciso 13 determina a instauração de incidente de insanidade mental, ou seja, quando houver na investigação declarado que a pessoa que está sendo investigada tem algum problema relacionado mental, ou algum problema que possa complicar a situação da investigação, ele pode determinar, né, a instauração desse incidente. Já o inciso 14, ele decide, né, sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399. E o inciso 15 fala, né, que o inciso 15 que ele garante, né, o acesso do conjunto da investigação, ou seja, qualquer acesso relacionado à investigação ele tem a competência de realizar. Já o inciso 16, ele pode deferir assistente técnico. Aí pode passar, por favor. Ele pode deferir, né? Como dá para perceber, ele pode deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Ou seja, ele pode usar esse assistente técnico para poder ver, né, como as provas estão sendo observadas ou como as provas estão sendo atribuídas, né, na investigação. O inciso 17, ele pode decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Ou seja, ele pode, nessa homologação de acordos, ele acaba podendo meio que mudar toda a questão da investigação. Ou seja, se a investigação está indo para certo ponto, ele pode meio que não participar da investigação em si, mas ele pode mudar algumas coisas relacionadas à investigação. E já o último inciso, que é o 17, que aborda, né, sobre outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput, ou seja, são outras matérias que também são competências do juiz que estão elencadas no artigo 3b do CPP. Pode passar. Então, agora, só para poder relevar o entendimento, vou demonstrar, né, uma das diferenças entre, principalmente, o juiz de garantia, que foi abordado, e o juiz de instrução, que, em tese, faz da parte, né, do processo normalmente, que já existia, né, no CPP, que não foi introduzido no Código de 2000, quer dizer, no decreto de 2019, conhecido como pacote anticrime. No caso, né, a atuação do juiz de garantia, ele atua na fase inicial da persecução penal, ou seja, ele participa, né, da fase de investigação, como já foi dito. E ele tem competência praticamente de zelar da legalidade e garantindo os direitos. Ou seja, ele é como se fosse um instrumento para garantir todos os direitos da pessoa que está sendo investigada, para não cometer, de certa forma, injustiças. Já o juiz de instrução, que já era previsto, né, no CPP, ele começará a sua atuação após o recebimento da denúncia ou queixa pelo Ministério Público. Ou seja, a partir daí ele vai começar a atuar de forma normalmente como já era definido no CPP. E a competência dele, né, principal, é processar e julgar as ações penais admitidas, ou seja, após uma investigação, ou seja, após o inquérito, que o inquérito não é necessário em todos os processos, mas tendo o inquérito, após a apreciação, né, a queixa ou denúncia pelo Ministério Público, começa essa competência. Pode passar, por favor. Então, agora eu vou passar para a Esther, né, que ela vai falar da implementação do juiz, das garantias. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Bom, o projeto de lei que resultou na 13.964 de 2019, ele foi elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, que na época era juiz de primeira instância na comarca de Curitiba. A introdução do juiz das garantias no Código de Processo Penal ocorreu por uma emenda, né, resultante de uma proposta apresentada por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, mas é válido ressaltar que uma proposta bem parecida já havia sido apresentada, né, pelo senador José Sarney em 2009, quando se discutia a introdução de emendas no atual Código de Processo Penal. No entanto, na época, foi proposto que o juiz de uma comarca poderia atuar como juiz de garantias de uma comarca vizinha, mas a proposta não teve aprovação. Bom, já a Lei 13.964, ela foi sancionada em dezembro de 2019, né? Mas em questão de dias, a nova redação do Código de Processo Penal foi contestada em âmbito judicial, né? O que resultou na suspensão da sua implementação. E aí, 4 ADIs foram apresentadas, né, seguidamente, sendo elas as números 6.298, 6.299, 6.300 e a 6.305.
Bom, em suma, os autores das ações, eles impugnam vários artigos da lei, né? Mas, por agora, nós vamos focar quanto àqueles que instituem o juiz das garantias e determinam suas responsabilidades e competência, que foi o que o Pedro acabou de demonstrar. Bom, eles impugnam o artigo 3º da lei, né, que apresentou os artigos 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F ao Código de Processo Penal, né, que instituiu a figura do juiz das garantias. E aí, não, pode voltar. Para sustentar o fumus boni iuris da medida cautelar que os autores pleiteiam, né, eles alegam que ocorre uma inconstitucionalidade formal, bem como uma inconstitucionalidade material. E aí, os autores eles vão apresentar 3 razões que levam a essa suposta inconstitucionalidade formal, né? A primeira delas é em razão de dispor sobre o procedimento em matéria de competência legislativa concorrente entre os Estados e a União, ou seja, né, a Constituição ela determina que, em relação a matérias como essa, né, devem ser observadas as regras específicas de competência e iniciativa legislativa, né, como uma condição indispensável para a regularidade da norma ser produzida. E, consequentemente, né, isso vai levar a um vício de iniciativa relativa à competência legislativa do Poder Judiciário para alterar a organização e a divisão judiciária, né? Então, por exemplo, essa redação, ela introduz um novo juiz, né, que é o juiz das garantias, além de alterar todas as responsabilidades e inserir novas. Logo, se o procedimento correto ele não for obedecido, né, para a produção dessas normas, ele se torna nulo. E aí, eles também alegam que, em razão da instituição do juiz das garantias, né, por meio de lei ordinária, ou seja, essa implementação desse instituto, ele muda toda a lógica do Código de Processo Penal atual. Então, a matéria ela deveria ser um objeto de lei complementar, né, de iniciativa ainda do Supremo Tribunal Federal. Quanto à inconstitucionalidade material, eles vão alegar que, em razão da ausência de prévia dotação orçamentária para a implementação dessas alterações organizacionais, né, deveria ter sido definido, né, apresentado, um orçamento para custeio dessas mudanças, né, que os autores vão alegar que essas alterações, a implementação de um novo juiz, acarretaria num custeio muito grande para o judiciário. Bom, devido a essa liminar, né, foi preferida uma decisão. Aí pode passar, Ana, fazendo favor. Devido a essa liminar, foi proferida uma decisão em sede de plantão judicial, foi em janeiro de 2020, pelo ministro Dias Toffoli. E nela é interessante notar que somente os artigos 3B ao 3F que foram suspensos, ou seja, né, o artigo 3A ele não foi suspenso, que é o artigo que vai apresentar o juiz de garantias e o modelo acusatório no Código de Processo Penal. E aí, analisando a decisão, eu achei muito importante um reconhecimento que o ministro Dias Toffoli faz sobre esse Instituto do Juiz de Garantias, que ele afirma que conclui-se que a instituição do juiz das garantias pela Lei 13.964 de 2019 veio a reforçar o modelo de processo penal preconizado pela Constituição de 1988. Tal medida constitui um avanço sem precedentes em nosso processo penal, o qual tem paulatinamente caminhado para um reforço do modelo acusatório. Logo, a gente percebe que é reconhecido pelo próprio STF, né, que o Instituto do Juiz das Garantias está totalmente de acordo com a Constituição e que a sua implementação ela garante a devida imparcialidade e preservação dos direitos do investigado. Bom, como eu disse, a liminar ela foi parcialmente concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal em plantão judicial. E aí, além dele não suspender o artigo 3A, ele determina em um prazo de 180 dias a implementação do juiz de garantias. Entretanto, o relator das ações, né, o ministro Luiz Fux, ele revoga essa decisão, né, suspendendo todos os artigos referentes à implementação do juiz de garantias, inclusive o 3A, sob a fundamentação de que o fumus boni iuris está totalmente presente, né, devendo, então, os artigos referidos serem suspensos. Bom,
Atualmente, as ações elas encontram-se conclusas ao relator, né, já tendo ocorrido algumas audiências públicas para amadurecer as discussões sobre a matéria, né, em razão do grande impacto estrutural que a inovação trará para a organização da justiça criminal no Brasil. Contudo, não há nenhuma previsão para o julgamento das ações. Então, aí a gente continua no aguardo para ver qual será a decisão, né, se vai ser implementado ou não o juiz das garantias no nosso Código de Processo Penal. E agora a Ana vai finalizar. Bom, trazendo um pouco sobre as discussões que estão no meio da doutrina brasileira sobre o tema, e conforme já explicitado anteriormente pela Esther, uma das principais críticas levantadas no bojo das ADIs e por alguns doutrinadores diz respeito ao gasto orçamentário por parte do Judiciário na criação e na implementação do juiz das garantias, o que iria de encontro ao artigo 69 da Constituição Federal, né? No entanto, outra parte dos doutrinadores aponta uma certa inconsistência nesse argumento levantado. Guilherme Nutt, por exemplo, ressalta que vários estados já possuem um setor que somente trabalham juízes que cuidam dos inquéritos e não julgam nenhum processo. Seriam, então, eles automaticamente juízes das garantias, o que ocorre, diferentemente do que foi sustentado por as DIs e por essa parte da doutrina que aponta isso como uma crítica, não se trata de uma criação de um cargo novo propriamente dito, mas sim de uma reorganização judiciária que já conta com algumas boas ideias para colocá-la em prática. Por exemplo, uma solução proposta para as comarcas que possuem apenas um juiz é a adoção do inquérito policial eletrônico, que representaria um enorme avanço não somente em relação à implementação do juiz das garantias, iria desde a maior segurança que o digital possui em relação ao físico, quanto à facilidade de as partes acessarem e acompanharem de forma atualizada a realização das diligências. Outro ponto de crítica apresenta uma contradição entre o sistema acusatório e o juiz das garantias. Isso porque, em sua atuação em toda a fase pré-processual, o juiz das garantias possui algumas competências, como narrado pelo Pedro, e algumas delas não precisam de provocação das partes, necessariamente, como no caso previsto no artigo 3b, inciso 9, que no caso determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, dentre outras competências que independem da provocação das partes e, portanto, afasta o sistema acusatório puro, cujas características são separação rígida entre o juiz e o acusado e a acusação, paridade entre a acusação e a defesa, ou seja, paridade de armas, a publicidade e a oralidade do julgamento. Por outro lado, há muitos juristas que afirmam que o juiz das garantias vem para fortalecer ainda mais o sistema acusatório. Isso porque, fundamentado especialmente na teoria da dissonância cognitiva, que eu não vou entrar no mérito, a atuação do juiz das garantias colabora para o fortalecimento da imparcialidade do magistrado, uma vez que há essa separação das funções do que atua no inquérito, do inquérito policial e em relação ao que irá realizar a audiência de instrução e posteriormente sanear o feito. Então, o magistrado que vai julgar e quando, dá a sentença final no processo, ele não vem já com essa carga, com todo esse material que foi produzido durante a fase de inquérito policial, e ele não vem com um pré-julgamento do caso. E isso colabora para a imparcialidade do magistrado. Bom, vale ressaltar que essa é uma discussão ainda em aberto na doutrina brasileira. Como a Esther falou, está suspenso ainda, né, a implementação do juiz de garantia
no sistema penal brasileiro, e há muito ainda o que explorar sobre o tema. Isso é apenas um pequeno esboço da discussão que está no momento. Acho que é isso e obrigada.